Ei, gente, tudo certo? Eu sou o Pedro Abreu, segundo ano, sou aqui do Incerto, tô com quem? Pedro Gomes, segundo ano. Pedro Alves, do segundo ano. Guilherme, do primeiro ano. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho da nossa trajetória, como que foi esse ano, como que foi todo o projeto do Incertos, a gente aqui com as coberturas, com o podcast. Né? E, gente, Ver pontos altos e baixos, né? ver como que foi, algumas opiniões pessoais, e aí? Quem quer começar? Cara, eu acho que a gente poderia começar a falar sobre a cobertura do Carnaval. Grande. Nossa primeira Nossa cobertura. primeira cobertura. Primeira coisa ali que a gente conseguiu organizar. É o Incertos a origem, né? Não. Não é, não, definitivamente não é. É. Mas É- a gente é, né? Ele é A tipo gente é- o prequel ruim da trilogia. Exato. A gente não tem um nome específico no nosso grupo, né? A gente tá aqui. A gente poderia ter um nome? A tia deturpada. Poderia, mas. Poderia, não. mas a gente não tem criatividade pra isso. Não é nem questão de criatividade, é só porque a gente não teve vontade. A gente não se preocupou. Não se preocupou e chegou num ponto que a gente não queria mais também. A gente só olhou e falou, putz, Vamos. Tá. Deixa assim mesmo. Deixa Vamos como deixar tá. assim. Tá Muito maneiro. trabalho, já tá no final também. é. O A Carnaval gente aí começou foi por tipo o tarde. nosso Vingadores 1. Cara, não, eu não acho que foi Vingadores 1, eu acho que foi muito... o o Vingadores 1. Foi ali que a gente começou, que a gente conseguiu fazer bastante coisa. Foi um projeto muito desorganizado. Vamos ser Mas, gente, sinceros. o Murilo aqui ainda, né? A gente É tinha verdade. O finado Murilo. Murilo. Finado Murilo. Que Deus gente, o tenha. faleceu aí. Gente, rezem pelo Murilo. F no fazendo, chat tá pro Murilo. fazendo implante capilar. Tá fazendo... Tá na Turquia. Tá, nós aqui fazendo implante. Tá Murilo botando tá- o cabelo aí enquanto tá de boné. É fisado. Trabalhando de barbeiro também. Tá trabalhando? Tá trabalhando de barbeiro no shopping no SP Market. Tá ligado? Tem ali aquele parque de diversão de criança e tem aquele corredor que tem uma barbearia. Tô ligado. Fica os cartão. Eu acabei Aí- de mentir. Nossa. Mas eu vi ele no shopping. Não. Tá bom. Depois dessa... É, socialmente é normal. Você, dono da barbearia do Shopping SP, contrata o Murilo. Ele é um Já- cabeleireiro. Já fizemos Ele uma- manja de cabelo. Ele manja. Tá usando o cara, não tá nem aqui pra se defender, mano. Desculpa, finado Murilo. Deus o tenha. Deus Bom, abençoe, Murilo. Mas agora deixando um pouco o Murilo, que já não tá mais aqui. Murilo Teve a sua saga aí, ele participou bastante. Pena que não encaixou muito, porque E ele E aparece quando ele no saiu- Zoom ainda, né? quando ele saiu, já tinha acabado de começar o estúdio, já tava funcionando. Parte É. das nossas matérias dependiam de tempo pra fazer. Sim. A gente já tinha tudo pronto, já tava tudo no nosso cronograma, não dava que não pra- existia, Não mas tinha dava um pra fazer cronograma. previsões do ano em agosto, É, A né? gente tinha a ideia de fazer, rever previsões assim, né? Como é que ia falar do Grêmio Estudantil se quando a gente começou a gravar já tinha o Grêmio, já tinha um partido de Ó, Grêmio e Estudantil não- que ganhou? E não querendo me pagar de vidente aqui, porque eu falo isso todo ano, literalmente. Oi? Baixa um pouquinho o mic, acho que é um pouco válido. Não Tá, querendo pagar de vidente. Não, pode falar alto. Não querendo pagar. Não, tá bom assim. Não querendo pagar de vidente. Até porque eu falava isso todo ano. Mas no podcast que a gente ia fazer de previsões, eu ia falar que a rainha ia morrer. Mas eu falo isso todo ano há uns 7 anos, então. Cara, a rainha morreu. A rainha morreu, A rainha isso aí. foi de Não base. tem noção disso. Pô, agora clima de Copa, né? E a gente também tinha o nosso projeto de fazer meio que um... Como é que é o nome? A gente ia narrar um jogo da A gente Copa, queria fazer uma de piada. brincadeira. Ia Não pegar ia uma ser um Copa- jogo do Catar. A gente ia pegar um jogo antigo e ia começar a falar por cima até, sei lá, chegar alguém e falar que era um jogo antigo. E essa ia ser a piada, haha. Mas não encaixou, mano. Não encaixa. Não encaixou por causa do Por tempo. causa do tempo. A gente perdeu. Putz, cara, esse fim de ano, acho que emendou com muita coisa pessoal, prova, seja um monte de coisa que a gente tinha que fazer ali que acabou, putz. A gente já tá fazendo tanta coisa, a gente acabou Desanimando Ainda mais bastante. que- bastante. Não só Como fala o do. Márcio, descambou, foi tudo. Descambou, Broxamos. Descambou. capotou, Ainda mais capotou que novembro é um Corsa. mês muito corrido pro estudante, Cara, né, mano? Foi esse Cara, eu acho que não novembro, eu Não acho que achei outubro, tanto. eu acho que talvez setembro ali tava começando aquelas cobranças assim, e De vamos ser trabalho, sinceros, né? A nota, gente como prova. aluno, A gente A deixa gente- pra última hora. a gente deixa pra última hora. Assim, eu
eu falando por minha pessoa, não deixei por última hora. Não. Mas eu tava sentindo, sim, a pressão que tava acontecendo ali. Não, Eu teve tinha muito- ciência disso, mais por conta das provas aí. E nesse meio tempo a gente não teve muita ideia do que fazer pro podcast, até porque a gente já não tinha mais ânimo pra fazer. A gente tava bem O cansado. RPG que a gente tentou... Tirando o Halloween, que foi um fracasso, Não, É. inclusive as pessoas não sabem que a gente bateu o recorde. batemos o recorde da escola de episódios gravados e não utilizados. Primeiro porque a gente é muito idiota. A gente tem que ser Não sério. tem como entrar o que a gente fala, às vezes também. Às vezes saem umas bobagens muito O que a gente grava de 30 minutos entra 12, porque metade foi falando besteira. falando... Isso aí tem que admitir, né, pô? E a gente Mas podia- outras porque não deu mesmo. A gente podia citar um dos marcos do nosso podcast, nem que foi o Iceberg de São Paulo. Eu acho que foi o que mais saiu. Iceberg, o quiz, A estreia, coisas né, que a que gente fez. teve menos problema. Eu acho que Será assim, que no finalzinho assim a gente consegue fazer um quiz Não, de forma... Não, acho não que dá, não rola. Também tem Rola um candidato porque- Não rola porque a inusitados gente que saiu não- também, não né? separou nada. Citados ele saiu, mas a gente prefere não citar muito do que teve antes desse podcast. Foi um dia difícil. Que a gente Foi, pode dizer assim. Foi um dia difícil. Foi um dia O Gomes não estressante. tava aqui, né? Ele teve diarreia. Eu tive, Ele morreu e... eu tive problemas aí, Ele pô. perdeu 7 kg de cocô. Tudo foi culpa... 7 quilos. Isso aí foi na pandemia, pô. Tadinho. Isso aí foi na pandemia, mas é a Quase história que eu não desidratou, conto. coitado. Mas emendando, voltando aqui um pouquinho pro Incertos, né? Gente, o que vocês acharam aí? Eu gostei mais de fazer coberturas do que de gravar mesmo os podcasts. Porque senti que teve mais... A gente teve um pouco mais de responsabilidade na hora de gravar Sim. as coberturas, Carnavôlei. Carnavôlei era o Festa que junina. podia dar mais trabalho pra gente, porque era o comecinho. Não, a gente até então, nenhum de nós aqui tinha feito algum trabalho com cobertura na escola. E foi um dos que deu mais certo. Se não, Cara, É. Não, teve inclusive, outros que deu assim, certo. A festa junina foi o que, de qualidade, foi o melhor. que a gente fez. Porque a gente, tudo que a gente fez, a gente utilizou, tirando, sei lá, 10 minutos de alguma coisa que o Acho áudio que, estourou, Porque ficou a gente ruim. soube selecionar, É. soube o que A gravar. gente soube escolher, e muito além disso, a gente soube desenvolver. desenvolver, a gente conseguiu... A gente também deu sorte de escolher pessoas ali que contribuíram Deu também. certo de Giga falar. Shed. Famoso de gatinha de aí. Famoso. famoso, Gigante. grande, gigantesco. Mas assim, ela também teve muito... Inclusive, uma coisa que pode parecer até engraçado falando assim, a festa junina deu mais trabalho que o Carnavôlei numa questão de problemas técnicos. A gente teve o carna- problema com o áudio, Teve que problema com estourou. o áudio, que estourou. Quebrou. Lá no início, eu acho que é perceptível até no início do vídeo, né? Que a gente tá usando lapela, lapela a e gente- depois a gente trocou pros microfones. Uhum. Um Então- momento... Só que, tipo, esse da lapela eu nem coloco a culpa na gente, porque a gente não tinha muito o que fazer. E já tinha gente Tinha pra gente pegar usando com o o microfone. Aí acabou. E desistiram. aconteceu só da pessoa desistir e falar, ó, vocês querem, não vamos mais usar. A gente Sim. utilizou. E também teve momentos muito bons, né? Tipo, o Gomes falando com o lutador de MMA e ficando completamente acuado. Com... Não, mas ele fraquejou. O lutador. O lutador ele falhou. fraquejou, mano. Ele falhou a voz. Ele Não, que teve Tem uma hora que o quebrada Gomes na falou, voz aí, Ele deu mano. uma Você quebradinha. queria estar aqui? Ele... Eu fiz a pergunta certa pra pessoa errada, mano. Ele não Inclusive, eu queria queria. começar a fazer ir pra academia dele de luta lá. Porque é perto da casa do meu irmão. É perto da minha casa também. Eu passo ali todo dia. Sobre o desenvolvimento aqui, a gente também teve os podcasts, como a gente falou. Foi o que mais deu trabalho. A gente gravou 5 podcasts aí que não foram ao ar, tanto por idiotice nossa, tanto por... 6? 6 podcasts. Quais que foram? Porque, eu ó, já nem lembro. RPG. Quiz. Não. Quiz foram. O que Aí foi você pro falou- ar, querendo ou não? O que não foi, então, foi o quê? RPG. RPG, 36 anos, 36 anos. Halloween, Halloween. Qual Tem foi o mais um. outro? Foram 4 só que a gente que não foi. Não, ó, foi, ó, O 36 teste anos. conta? Teste. O teste não foi. Aquele teste foi Aquele caótico. teste foi bizarro. Teste não foi. Ó, foi aqui, ó, 36. RPG. RPG.
Halloween, Cara, eu acho que teve... Teste. jogo... Não, o jogo jogo Halloween, Halloween. do Halloween. Aí o teste... E o... Acho que só. É. Teve mais Foram algum? quatro. Foram 4 só. Então foi por aí, mano. O RPG até... Eu acho que dava pra apostar. Nossa, não Nossa, dava. não dava, tava não dava. muito- O final ficou uma luta bizarra de Cara, faca. não é nem no final, É no o por início completo. Assim... Não, Cara, Gomes, o que você quer fazer? Eu quero Cara, atirar com um canhão. cara, eu gerei o entretenimento, só que não entrou, cara. não deu, né? Não tão... Eu acho que você querer matar o que era pra ser seus colegas não deu certo. Ah, Breno, só uma dúvida. eu- Qual que era a história? Você lembra? Cara, eu lembro, vocês, tipo, Era pra gente se encontrar, era se pra juntar. vocês se encontrarem, aí depois, tipo, ia ter todo um rolo. Olha que historinha chata. Mano, você queria meter o Se fosse um filme onde 4 caras se encontram e eles viram amiguinhos sem mais nem menos, vocês iam assistir? Isso é Você ia um matar odiado gente, do Tarantino. Cara, amigo. uma Não ia busca acontecer. implacável. Uma carga explosiva. O cara lá tá, e tiro e bomba. É tipo um Velozes e Furiosos, só que sem carro e no Velho Oeste. Cara, um cavalo. e o canhão. E o canhão. Eu te juro, Briga de tem bêbado. muitos de mais faca. filmes que você já viu Que é assim. que funciona Os Oito Odiados do assim. Tarantino. Exato, cara, filmaço. Mano, são uns mano numa cabana com um flashback. Cara, isso é alusão a drogas, tá bom? O que eu tô explicando aqui é que eu gerei o conteúdo. Mas Você foi pro tirou a lugar gente dormindo. Você gerou o conteúdo do, Eu do gerei South America Meme. Eu gerei o conteúdo que entraria se fosse num episódio, sei lá, South Park, não aqui no Incertos. É verdade. Isso aí é um porque belo... você queria matar a gente e travestir a gente de mulher. Cara, Isso é um episódio de Chega. South Park. isso aí, a partir deste momento, tudo deu errado. Dessas Tudo ideias. deu errado quando eu tentei matar ele na faca. Não, tudo errado quando ele pegou o canhão e atirou em todo mundo. Aí eu percebi que ia Assim, dar bom. vendo assim, parece que tá engraçado, mas assim, É, gente fez isso sério. só que a gente fez isso com um Sério. clima morto. um clima muito morto. E com Gomes de chapéu de nordestino. Assim, não foi ele falando, eu quero jogar uma bola de canhão e explodir ele. Foi tipo, Quero jogar uma bola de canhão. Joga aí, vai, mata. Mata. Aí eu quero dar um tiro nele. Aí eu E eu acerto- fugindo. Também teve o grande podcast que a gente jogou Amnésia, Machine for Pigs, em que teve diversos probleminhas aí. o Alves com medo. Cala a boca, esse aqui, ó, menino soneca. Você não pode falar nada, É, cara. soneca. Seu babão. O cara me dorme. Foca aqui, ó. Olha a minha cara de indignação. O cara me dorme. O cara dorme no podcast. Como? Em minha Cara, defesa, Não tem defesa pro seu caso. minha defesa, eu tava onde Não tem nem advogado, ninguém ia comprar esse seu, Eu tô seu 2 dias caso sem aí, dormir. cara. Ninguém ia comprar esse teu caso aí. Você conversando com a gente e dormindo. Cara, olha a cena. É você com a boca toda suja de pirulito, falando com a gente e dormindo todo relaxado. Enquanto tem uma uma gameplay super escura com a tela piscando. Que incrivelmente hoje que a gente não precisa da tela, não pisca. Exato. O áudio tá duplicado. Eu nem sabia o que tava O falando. áudio duplicado, o cara todo lambuzado de pirulito dormindo no maior sono. Teve uma hora que ele fez assim. É, ele caindo de sono, a TV piscando, não tendo nenhum tipo de conteúdo, conversa que agregasse, porque Exato. ele não sabe falar das mesmas coisas não que era eu que pra tava ele tá Teve conversando. uma hora que a gente tava falando de Resident Evil quando eu tava acordado. Sim, mas isso durou 5 minutos e aquele Depois- episódio tem uns 25. Você viu a hora que eu troquei com o Abreu antes do Cara, lugar? assim, Isso foi literalmente nos 3 primeiros minutos que o Abreu trocou de lugar com o Alves. porque ele tava com medo. É, porque ele tava com medo de um jogo que é parado, que é um Não, jogo que é mas eu baseado em tenho- história. Eu tenho medo de jogos de terror. Ponto final. Ah, cara, E, inclusive, não gerou entretenimento e nem, por exemplo, coisa que agregasse no nosso assunto, porque eu não jogo jogo de terror e eu não saberia o que falar. Por isso sim, que também ficou mas tudo por isso que cantado. você ia jogar, cara. Sim, por isso porque eu teria você que tinha- jogar. E que porque ia ser você engraçado ia a sua gritar. reação. Ia ser engraçado Ia a gente ter tudo conversando cagado. e enquanto
Do nada você toma um susto e a gente ri. E isso que é ser engraçado. Olha que safado. Não é no sentido ruim, é você ver você jogando e te explicando. É tipo quando você. É tipo lá em 2016, quando teve a popularização do FNAF, tá ligado? É. Não, vamos ser sinceros, jogar FNAF é um saco. É. Não é É legal. chato. É um jogo chato. Mas é legal de ver os outros Você jogando. fica tomando parado susto. mexendo na câmera. É. Vendo? É um o jogo- bichão vindo. Ou você tem que ser um streamer e jogar em live, Ou você é triste. ou você é triste. É, tá legal. Ah. Agora Ou acho você que vê a os gente vídeos do Ruestation de teoria. Isso aí só. É isso. Tem o que mais? Que outro que a gente gravou que foi pro Beleléu aí, tirando... O 36 anos certo. É, 36 anos não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. 36 anos foi horrível, a gente só fez e jogou fora. A gente parou no meio do programa porque não queria mais Eu acho que a fazer. gente não gravou nem 5 minutos, né? A a gente gente gravou percebeu- 10 minutos, mas foi 5 porque parou no meio da gravação e os outros 5 porque a gente continuou falando sem saber. É. E aí, dane-se, a gente pegou e É, jogou Não era um fora. roteiro, no caso. O Não, nosso tinha um teste, roteiro. né? Tinha um roteiro. Tinha um roteiro. Teve o teste, roteiro. né? O que vocês O teste, Cara, o teste Não, o foi teste foi um um teste. teste, né? Eles, assim, era aquilo. Se ele funcionasse, ele ia. Se ele se, não funcionasse... se funcionar, o teste era pra ser o nosso piloto. É. Assim, Mas acabou que... é um podcast bizarro. Mas o que aconteceu com o teste? O teste, a gente tinha perdido nossa pauta de primeiro programa, Verdade. que não tinha perdido. Não tinha perdido. Ele só não... Só não tinha encontrou, achado. só não encontrou pra gente falar. E no final de tudo ficou horrível. Ficou sem graça, ficou E o esquisito. pior... Ficou um clima. Porque, tipo... o Gomes, ele tava... A sala tava bem cheia, né? Como era o dia de teste... a Tinha sala muita tava gente cheia, pra querer muita assistir, gente pra querer ver assistir. como ia ver E o acaba que, início. tipo, algumas pessoas ficam... O Gomes ficou meio aquado no dia, tá ligado? Não sei se além de não Fiquei. ter pauta, mas por ter muita gente também. Cara, E- foi um pouco dos dois. É. E quem que tava gravando o teste com a gente também? Murilo. O Murilo Era e nós e o Murilo. E o Alves na mesa, É, né? Que que- ficou nas câmeras. Ah, não, o Gui ficou nas câmeras. Gui nas câmeras E, cara, e nós quatro, nós três E Murilo. teve aquele que a gente começou a falar dos argentinos de São Paulo. Qual era? Isso foi no Foi o iceberg. teste. Ah. Foi no teste? Foi no teste. Foi Não, no mas teste. eu tava na mesa que eu falei que a Argentina era tudo um povo muito estranho. Aí mandaram cortar, lembra? Ah, não. Cara, Isso, mas... isso ninguém foi no fora. teste, isso foi no teste. Foi no teste. Porque aí depois você começou a falar do... Foi no teste porque você tava falando ali. É Foi no verdade. teste. Foi no teste. Foi no teste. Cara, o teste... Mas o teste foi muita bagunça, Muita bagunça. não deu certo e a gente ainda levou bronca, tipo... Claro, ali Por naquela... olhares. Naquela situação... Não tô nem falando por causa disso. Eu tô falando mais porque naquela situação realmente parecia que a gente tava despreparado. Mas é que o fato de não ter a pauta ali pra gente ler depois foi o que quebrou a gente total. Pelo menos eu tava confiante ali. Nossa, legal, vou fazer o bagulho legal. Só que o Al falou, não tô com pauta. E, Cara, e agora, a mano? gente ficou muito E agora? A tempo gente ficou procurando. muito tempo procurando a Muito pauta. Um climão de um monte de gente olhando, Olhando pra pô, gente. E aí, cadê pauta? E a Cadê? pauta? E aí, a pauta? E aí? E a pauta? Vocês tiveram... Obviamente não desse jeito, né? Vocês tiveram 5 meses pra fazer 500 pautas, mas e aí? Agora vocês estão aí não sabendo o que falar? Aí na semana seguinte a gente encontrou a na- pauta e gravou. Na semana seguinte encontramos Cara, a tanto que a bendita gente nem pauta. mudou. T- A Não gente mudamos só- nada. A gente adaptou duas a coisinhas gente que não colocou ia fazer quiz. sentido. Só tirou as notícias. Só tirou as notícias Conversamos e em trocou quiz. elas por quizzes. Trocou por quiz que ficou muito mais dinâmico, foi muito mais engraçado. E também não tinha muita gente na sala, é só Não na- tinha só gente só na a sala, gente. era só a gente O que aqui vocês trocando acharam ideia. do quiz de conhecimentos cristãos? Cara, eu achei que foi muito engraçado. Foi legal. O podcast dos quiz foi um que eu realmente gostei de fazer. Ele e o Iceberg de São Paulo foram os que eu mais achei divertido de fazer, fora as coberturas. Se fosse pra continuar no ano que vem, eu ficaria só com a parte de cobertura, porque é a parte onde tem mais liberdade, é a parte onde tem mais controle, mesmo a gente estando lá solto com um monte de gente, a besteira rolando, pra não falar assim. E a gente tá mais dinâmico também, né? É mais dinâmico porque a gente tá se envolvendo com outras pessoas, não é só nós quatro aqui numa mesa trocando uma ideia, aí, sei lá, dependendo de uma conversa, quebra o assunto. É uma coisa ali, você chegando numa pessoa desconhecida, você troca uma ideia com ela, se o assunto for bom, você continua, estende o assunto, se for ruim, você vaza, troca pra outra, porque é dinâmico, é amplo a parada. Eu acho que a única coisa que não deu muito certo, por motivos externos, foi o Monoen, né? Não, É, o Monoen, deu mano, certo. o Monoen deu certo. Porque tanto Deu que certo. Mas não do jeito que a gente planejava. Não foi como nós planejamos, isso aconteceu, sim. Mas
Foi um erro Só de coisa, isso. foi falta de comunicação. Foi falta de só uma comunicação. falta de comunicação. Não que nós que tivemos pouca participação ali, não tivemos culpa. A nossa parte de culpa quase que não existe ali. Isso eu tenho que concordar. Porque a gente foi lá pra prestar uma ajuda e acabou ferrando a situação. Mas a gente não sabia Que podia fazer que aquilo, podia né? fazer aquilo. A gente não tinha essa noção. E acabou que a gente que levou a bomba toda nas costas no começo. Depois que se ajeitou. Mas o jeito que terminou o Monoen ficou muito ruim. O produto final legal. O produto Porque final ficou as muito pessoas bom. que gravaram, elas conseguiram gravar legal. Sim. Ficou uma parada divertida Ficou. ali. Com as outras pessoas que gravaram sem ser a gente. Mas ficou legal. zoado pra gente. Ficou um clima zoado entre a gente que gravou e entre o outro pessoal. E isso é que foi sem graça. E, tipo, Você perdeu toda a sensação ali de você estar lá no meio de um monte de gente brincando e brincando de gravar, porque ali ninguém tá fazendo sério, Eu fiquei né? um pouco com os dois, né? Porque eu não desci junto com vocês. Que o professor não deixou eu descer. Aí eu fiquei com outro grupo e a gente fez uma dinâmica da hora até. Porque... Não, funcionou super bem vocês ali. Não, eu Não gostei. ficou ruim. Não ficou ruim. Eu ajudei o Alves na decupagem, não ficou ruim, ficou legal. A gente Ficou viu maneiro. tudo. Ficou a gente muito foi legal. vendo a decupagem. A gente viu de pouquinho em pouquinho Eu as partes gostei. que a gente perdeu. O pessoal que fez com a gente, Não, fala o nome não, fala o nome não. Não, o pessoal que fez com a gente. Porque até não tá nem aqui mais. Então. Eu gostei, ela deu uma dinâmica da hora. O bagulho, a ideia que ela veio com a gente antes, né? Então, se ela não tivesse saído, teria conseguido fazer mais coisas. Talvez Até- até na edição, então, da ideia. desenvolver mais com a gente. Não foi uma parada ruim. Que Foi legal. A cobertura ficou mais como uma coisa mais... Ela conseguiu colocar um tom de humor na parada ali que não ia ter onde encaixar a Mas piada. é meio complicado, né? Porque, tipo, o Manueng, ele é um projeto bem extenso, né? Eu acho que dos Então. vídeos é o nosso maior, não é? Teve 21 minutos. Cara, ele foi... O maior foi a cobertura do carnaval. Mas a cobertura do carnaval, ele tem que contar Então, todo o jogo. o carnavôlei, a gente não pode considerar o maior porque a gente não tinha experiência de nada Não. ali, a gente gravou muita coisa que a gente descartou. Então, se for tirar o carnaval, ele foi o nosso maior. Então, foi o Monoen, foi o um maior. projeto extenso. E eu acho que seria muito legal se tivesse, se tivesse mais dinâmicas, mais pessoas, eu acho que poderia ter coisa. Inclusive, falando em dinâmica, eu acho que foi uma coisa que a gente errou nas nossas coberturas. A gente não fez tantas dinâmicas, a gente ficou muito naquilo de entrevista. Entrevista Não, aí... entrevista, né? Fala um pouquinho de como Fala você um tá. pouquinho pra brincar. eu acho que- Não, na festa junina eu senti que isso funcionou melhor. Funcionou melhor melhor porque, porque foi um era vídeo mais curto. ambiente de festa junina, então tinha mais coisa pra fazer. O carnaval era só ou conversar com gente aleatória ou assistir o jogo. E A gente fez os dois. a gente tentou fazer um pouco dos dois, só que, por exemplo, não era todo mundo que tava ali fantasiado. Ou seja, num ambiente social que ali era o carnaval, era o evento, sei lá, metade das pessoas que a gente falou estavam fantasiadas, então isso meio que perdia a chance de fazer perguntas legais. Aí acabava limitando em, você tá gostando do evento? Tô. Obrigado. Tá vestido de quê? Padre. Deu mesmo. E eu Ah, acho- legal. Pô, único. Deu Eu mesmo. usei essa daí 2 vezes, porque era... E Mano, eu falei isso também na... a gente... Porque eu não tinha que falar. O cara falou assim, eu tô vestido, deu mesmo. Aí veio, puta, um puta balde de água fria. Aí você falava que, legal, você é único. Pra Parabéns não pra você, largar cara. o cara e sair pra procurar outra pessoa pra As conversar. dinâmicas que a gente tentou no dia do carnaval foi errado, né? Tipo o negócio da revelação do Homem-Aranha lá. Mó bobeira. A gente tava lá... O desfile foi um O negócio... desfile... Não, mas o certo desfile até. não foi nem por culpa nossa, porque o desfile que falaram pra gente que ia rolar era uma parada toda diferente. A gente tinha até se planejado pra fazer outro esquema. Porque pra gente, a gente ia pegar, conversar com as pessoas que estavam com as fantasias mais legais, tirar uma foto com ela e depois deixar a galera pra ia decidir fazer uma votação, e fazer uma votação pra ver qual que ia ser legal. Que nem aconteceu no Halloween. Só que de uma forma mais... Pelo menos pra gente aqui que tinha planejado, mais organizada do que grita, Aê, grita bate e no palma. achômetro. Eu acho que esse daqui gritou mais. Não, esse aqui eu ouvi, meu ouvido aqui estourou. Estourou? Eu fiz pizinho no meu ouvido, então acho que E você outra- acho que ganhou. E outra coisa, eu acho que o carnaval ele serviu muito por uma questão da gente entender o que, Como que a gente ia pode funcionar. como ia funcionar e o que a gente pode fazer numa questão de
a gente pode pensar longe, claro, a gente pode ver coisas que a gente pode fazer, mas a gente tem que ver o que tá ao nosso... o nosso que tem alcance. ao nosso alcance. Porque no Carnaval a gente tinha muito plano que tava muito longe do nosso alcance. Muita coisa. Questão de a gente organizar coisas que a gente não poderia organizar. Pois é. Assim, teve essa parte do desfile vir de Então. outra forma, mas a gente mesmo queria fazer outra dinâmica A dentro gente do queria desfile. fazer outra parada pro desfile, só que nem a gente sabia como organizar isso, até porque quando a gente viu que, tipo, tinha pouquíssima gente fantasiada, não ia rolar nada. Não tinha como acontecer. E já tinham falado pra gente depois, quando a gente chegou lá pra gravar, que já teria um evento. Teria um evento tipo, como fosse uma votação. E tudo não mais. foi o que E não foi o que aconteceu. aconteceu. Não foi o que aconteceu. E Além- nossa... Calma aí, só deixa eu dar uma adendo aqui rapidinho. Desculpa, inclusive. A gente falando assim nisso, a gente até consegue mudar, né? Se a gente tivesse ali, por exemplo, uma semana ou 2 de antecedência, o que eu acho que não foi, eu acho que a gente fez, tipo, literalmente foi uma semana que a gente teve. Acho que 2 semanas seria o ideal pra gente conversar com quem... Com o colégio, a gente falar, gente, a gente pode mudar isso aqui? A gente pode fazer algo mais interessante? Talvez a gente aqui... Olha, a gente aqui do jornal quer fazer uma coisa. Vamos mudar um pouquinho essa dinâmica aqui. Isso poderia acontecer. Só que tinha que partir de uma... Tinha que ser algo que a gente teria organizado Concreto, bem. algo Teria que concreto. ser uma parada tomada a iniciativa nossa e não ia acontecer, mesmo se a gente quisesse, mesmo com a ideia que a gente teve, não aconteceu porque ali era o começo, ninguém sabia de nada, ninguém tava pensando, nossa, o que vai acontecer depois do Carnaval? Primeira cobertura também. inclusive, Então, né? era a nossa primeira cobertura, a gente não sabia o que ia fazer depois, porque já tava rolando as paradas de que o estúdio ia atrasar um pouco, e a gente já começou a sentir isso a partir do momento que a gente terminou o Carnaval, a gente falou, tá, agora acabou o Carnaval, vou fazer o quê? A gente já tinha planejado um monte de coisa. Faz pauta. Faz pauta, mas a gente já tinha, tipo, 5 pra fazer. A Fazer gente já tinha... pauta durante 6 meses. a gente já tinha 5 feitas de acordo com o prazo que foi passado pra gente do estúdio. E a gente já tinha falado, nesse dia a gente vai gravar isso, nesse dia a gente grava isso, nesse dia a gente grava isso. Pausas Só que envolvidas, inclusive. Então, pausas envolvidas. Teria um tempo ali pra gente poder fazer a parada de edição dos vídeos, pra gente pensar em outras ideias que no processo a gente pensa, nossa, tira essa parte aqui desse vídeo aqui ficou muito legal, a gente podia usar ela pra fazer um outro projeto que poderia ser legal. Mas isso não aconteceu por causa do atraso que a gente teve com a escola. E aí, quando chegou na hora, teve os problemas depois. que Que você foi queria falar? Eu ia desmotivação. falar, dentro do nosso projeto do Carnavalém, teve outra coisa que a gente tentou fazer que foi meio que narrar o jogo, né? Que também deu... Narrar o jogo. Funcionou mais ou menos. É, aí. mas várias ficou aspas. cansativo pra assistir, Ficou. né? Cara, 10 minutos, 20 minutos da gente falando. O original deu uns 40, O original não deu uns foi? 40. A gente Deu quase 1 hora de gravação. deu quase toda. 1 hora de gravação. É, quando a gente foi falar pro professor, E- ele achou que ia dar 15. Cara, Pois é. a primeira vez quando a gente foi fazer a decupagem, a gente viu tudo que a gente possivelmente ia usar, coisa que a gente ia usar, tinha dado tipo 57 minutos, não foi? Alguma coisa assim? Foi. Foi bastante. Aí ele Inclusive, foi falar pro professor, ele o que? Eu achei que ia dar 10 15. minutos, Então, 15. 15 minutos. Por isso, isso junto com a nossa primeira gravação feita pro Incertos, foi o que mostrou pra gente que não ia rolar a gente ficar inventando coisa que não tava pra gente fazer ali. Porque a gente, vendo aquilo ali, a gente falou, a gente gravou coisa que não ia mais precisar. Isso o Carnaval só serviu pra gente aprender como desenvolver... Ter experiência. a experiência que a gente precisava ter pro resto, que foi o que a gente aplicou na festa junina, tirando as partes de problema de áudio, que isso não teve muito culpa nossa. Então, conclui. Só porque a gente só gravou de cobertura Carnaval e Festa festa junina. E a cobertura da festa junina ela foi mais dinâmica, né? Porque a gente não ficou gravando dança, no máximo um take pra botar assim pro pessoal ver. Nada demais. É aqueles famosos respiros da edição. Só pra mostrar ali, ó, gente, tá acontecendo. Pra não ficar que nem o Carnaval que a gente gravou Muito tudo. maçudo, né? Cara, E coisa inútil que a gente não ia usar. Jogo do segundo ano. Jogo de Inclusive segundo com na- sei lá quem. na gravação, eu acho que, tipo, a gravação, inclusive na edição, né? O Alves aqui que edita pra gente. Grande. Grande. O Alves, ele... Cadeiramente. Até na edição dava pra perceber uma diferença.
Você editou de uma forma mais dinâmica, teve Cara, cortes mais dinâmicos. exato. Pois Enquanto é. o Carnavôlei, Deu muito trabalho? por exemplo, Do carnaval, assim, O carnaval é na edições decupagem, do né? pô? carnaval e até o último que eu editei, o Moroni, teve muita diferença. Por exemplo, durante esse tempo todo eu aprendi várias novas coisas pra fazer no programa de edição, por exemplo, que agora vai ter um negócio lá no Moroni, que né, enquanto a gente tá gravando ainda não saiu no YouTube. Mas eu fiquei aprendendo como fazer, como fazer uma máscara e tal coisa pra parecer como tava escrevendo, entendeu? Então, tipo, eu acho que do primeiro, do carnaval e até agora, o último, eu melhorei muitas coisas. E inclusive teve- dinâmicas, cores dinâmicas, essas coisas. Teve algumas coberturas que não foram nossas, né? Só que foi dentro do projeto, tipo a USP, sim. as vivências que teve aqui, nenhuma foi a gente, né? Então, É. teve a USP, teve a vivência pedagógica que teve lá no começo do ano, não sei se é a vivência Teve o Em pedagógica. não. Família também, né? É, o Em É, Família. E teve essa última, é. um fim de semana retrasado. Teve a doação É, de sangue Qual? que... Doação de sangue. esse a gente do- teve da- zero participação. É, então, esse assim, aí- A tá- doação de sangue, ela se encaixa como jornal ou foi cobertura mesmo? Isso, é escrito cobertura. Não, só então foi citei cobertura. pra falar do pessoal que trabalha com a gente também, né? Sim, a gente tá falando aqui, mas a gente tá falando de uma experiência nossa. É, Isso isso bom aqui tá citar. focado mais nosso porque a gente não teve dedo no do trabalho Sim, dos a gente outros. É, a gente mexeu. só É. viu. Eu não acontecer. fui na USP, eu não fui na doação de sangue, eu Assim, não só- fui... Às vezes só pede a nossa opinião. Ajuda, É, de sim, alguma é. coisa, só Tá, Ah, isso. o ali. máximo que eu fiz foi do fim de semana retrasado foi segurar uma câmera pra ajudar a Milena. E no tipo, eu acho que eu só ajudei na doação de sangue com a... Na edição, você ajudou as meninas a Eu acho que editar. só foi pra fazer um só GC, foi fazer eu acho, a- né? eu acho que foi só fazer a Intro, introdução. introdução. Mas Eu acho que no final elas nem usaram a introdução que É. eu fiz. Acho que é De só resto. só isso que a gente Só. teve dedinho, né? É. Só. De resto, foi De tudo que que, não o pessoal foi nossa, fez, né? né? Inclusive ficou muito bom É. alguns vídeos. Inclusive, nessa parte da deturpagem também, da decupagem no caso, da decupagem, foi algo que putz, cara, a gente fez... Ficou mais rápido. Ficou muito mais rápido. Porque no começo, né? Porque a gente aprendeu muito. A gente aprendeu a fazer, aí ficou mais E eficiente. também a gente fez a Decupagem. decupagem em outros trabalhos, né? Por exemplo, do trabalho... Teve o trabalho do telejornal. Sim, isso Cara, que eu ia O citar. trabalho do telejornal... Desculpa, pode falar. Não, eu ia citar que o estúdio, Você tocou no ponto bom. o jornal no geral, ajudou a gente com outras coisas. Tipo, eu usei o que a gente aprendeu a decupar, editar esses negócios no meu trabalho do PI. Então, Eu tive que decupar um vídeo de 1 hora e isso foi muito útil pra mim, o que eu já sabia fazer por causa do jornal. foi tipo aquilo que o Heron falou com a gente no PI, ó. O nosso produto final do podcast pode ter sido um lixo? Pode. Porque Pode. a gente, de 9 coisas que a gente gravou, foi só 4 que foi pro lixo. Mas o que importa é o... E o que importa foi o que a gente aprendeu. Por exemplo, Processo. o telejornal. Cara, o telejornal foi telejornal muito mais foi eficiente. muito. A gente... Saiu de qualidade, foi muito melhor do que a gente faz normalmente em Uma coisa cobertura que e eu- em podcast. Que eu esqueci de perguntar pra vocês, quem que fez o desenho do telejornal de vocês? Foi o desenho Lucas. Foi o Lucas e A edição foi Mas foi o você. telejornal aí... Não, mas do o desenho é do telejornal PI, é. né? Isso aí é do PI. A gente tá falando do telejornal do de trabalho. o trabalho. Ah, tá. Cara, esse trabalho do telejornal... Que foi lá, Que tava foi lá aqui. no Eu Vivo Tirando Certo. a fluidez que a gente teve... Então, foi o muito quão mais tranquilo. fluido. Mas se não fosse por isso tudo que a gente passou, desde o início do ano, aprendendo a decupar, aprendendo a editar, aprendendo a comunicar, aprendendo o que falar e o que não falar, não teria saído daquele mesmo jeito, teria saído igual do trabalho de outros, É como- que não atingiu a mesma qualidade, infelizmente, mas não tem o que fazer, não tem o que como falar. eu tava falando hoje mais cedo com vocês lá na hora que a gente tava lá com você, o pessoal do jornal, que o podcast, o Insert, serviu mais como Um curso. técnico de audiovisual. A gente foi E fazendo, também foi tipo, a gente conseguiu ficar mais Não só isso, mas de extrovertido também, Sim, de oratória. sabe? Oratória melhorou Falar, muito. né? Uhum. Principalmente vocês dois, né? Que eram mais os âncoras que a gente mais usava nas coberturas, né? Falavam mais. Mudou Mas muita a coisa. gente também, né? Aqui na mesa. Nas coberturas Também. eu admito, eu ainda sou muito travado em cobertura. Eu sou muito melhor de falar, por exemplo, em um podcast do que numa cobertura. eu que tenho, já é o contrário do Gomes, eu né? tenho consigo mais ver que ele dificuldade tem- de falar aqui na mesa do que lá, Na com o cobertura público. o Gomes era moleque solto, né? É Ele porque- chegava nos caras que ele nunca viu já. Sim,
Cara, é muito legal ver esse moleque chegando em qualquer pessoa e perguntando tudo numa tranquilidade, Exato, cara. uma paz. É muito até louco. uma parte que a É gente porque teve- é menos vergonhoso pra mim que tô com o microfone e uma câmera do que pra outra pessoa que ela se sente Realmente, acuada, realmente. pô. Sim. É. Agora, quando é o contrário, aí acontece, ó, 3 câmeras aqui. Pior quando tem 500 pessoas aqui, parece o bagulho dos moradores lá que vai Danilo pegar Gentili. comida, pô. Você fica todo aqui esperando, só Parece- de olho. Parece o programa do Danilo Gentili com plateia. É. Fica a plateia aqui, pô. É o podcast ao vivo Mas- com o que teve na BGS. Fica aqui os caras no vídeo aqui esperando, pô. Uma parte que a gente Ainda teve- fico melhor quando tem gente ali, Uma que parte fica que a mais gente de teve boa. que cortar, mas quando você chega lá no chat lá e fala... Eu pergunto se ele bebe, brincou ele só não pelas bebe. bebidas, né? Eu falo que eu bebi. O cara nem Eu conto pra bebe, vocês, que assim, o Shed é amigo do meu irmão. da época O nome que ele dele, o fazia- Shed não é Shed, o nome dele é Arthur, né? É, ele foi amigo, ele estudou com meu irmão aqui no Certo. né? É. Acho que Arthur quebra um pouco o shade, Ele né? não bebe, ele não bebe pô, bebidas alcoólicas. Arthur tem cara de... De playboy maconheiro. Não, pô, É, é... hétero top. Não, Arthur fazendeiro. Morgan. É, lenhador, tem... Lenhador. E ele tá com a camisa flanelada vermelha. O peitão aberto parece um lobisomem. É, pô, mano. o É cara... que vai de Arthur pra Arthur, né? Vai de, Arthur, tipo, cara, Arthur lenhador. por exemplo. Arthur Mas eu consigo Lumberjack. imaginar um Arthur loirinho, cabelo Não, comprido, sim, maconheiro. mas aí você consegue imaginar o Arthur Lumberjack também. É. Lumberjack. Inclusive, falando sobre do Arthur... O cara não lembrou- encosta a meu língua irmão no falou, né, álcool. que ele não bebe bebidas alcoólicas. O cara não bebe nada, eu fiz a pergunta O que o cara cara é ficou o- todo bobo. O cara é o próprio Papa Francisco. O cara 2,10 m mentindo. Mentira. Mentindo, não, já. Nós bebe. Não, já tomei umas aqui. Oi, você entrevistou um doutor de MMA, né? Como você É. se sentiu entrevistando... Você achou que ele te bater? Não, no começo eu pensei que ele ia ficar meio bravo, né? Que ele ia, não ia, ele ia ser bem direto, tipo, você pergunta, tá gostando? Sim! E aí corta o assunto pro próximo. Mas não, foi Só mais que de ele boa. foi bem tranquilo. Foi engraçado, né? Teve momentos um detalhe. hilários lá. E foi engraçado porque a gente entrevistou ele só porque ele era muito alto. Só porque ele era alto, acabou coincidindo que ele era um descobriu. lutador. Não, que não tinha foi um... por isso. Eu que chamei ele porque eu sabia que ele era lutador. Não, você chamou ele. Você chamou ele, mas eu não Mas sabia. Mas ele não sabia. Eu não Você sabia. não sabia, Não, não? a gente não sabia, você falou depois pra Você gente. só me contou depois, tanto que quando ele fala que ele tava no México lutando, que não sei o quê, Só tu eu, vê a cara do eu Maurício. abri o olho assim, eita, bola, Não, que isso? não à toa que, tipo, quando eu fui falar dele, eu falei, ô Gomes, vamos falar aquele cara, ele é altão. Aí eu falei, tá. Aí você falou, tá bom, eu conheço, você falou que conhecia Ele ele. falou, eu Ele conheço é o cara, irmão, ele... Ele é irmão de uma amiga. E você chamou ele irmão, lá. amiga minha. E eu fui lá, falei, tá. Ele conhece, o cara é alto, eu vou falar com ele. Aí ele, não sei o que, sou lutador, tava no México. Eu falei, A voz dele... Dá até, no dá até México, pra tá ver, ligado? dá até pra Tava ver no a minha expressão mudar. Eu tô de boa assim com ele, ele falou, eita. O Gomes fica poggers, mano. Ele fica... Mano, foi muito louco, foi... Cara, acho que não só nesse quesito de cobertura, mas acho que foi... Cara, a festa junina foi um dia muito legal. A festa junina foi muito legal. E Foi uma- legal tanto o conteúdo, tanto socialmente, porque deu pra rever muita pessoa antiga que tava... não via tempos. Uma mini dinâmica É, que a gente galera. foi quando você foi entrevistar os moleques do terceiro que mentiram a vida inteira dele. O outro, Não, mas ali, na USP, ali num contexto, né, o Juan, o Vinícius, é o que quem Enzo não e o conhece João, eles acha que é verdade, mas valeu aí. Os caras muito Saudades, legal, né, você, muito tá bom. saudade. Os caras muito legal. E eles já sabiam como funciona. Como não, que é? não 100%, né, mas eles já conheciam lá a dinâmica. Eles iam brincar mesmo. Eles iam zoar. Iam zoar, é eu o jeito falei, deles. Se viessem me entrevistar, eu ia mentir um monte. Eu ia falar que meu nome é Pedro. E que- Eles mentiram também. bastante, cara. Foi muito engraçado Ele porque. mentiu, ele falou o nome Mano, do- ele não falou o nome dele, ele não falou o que ele tava fazendo, Ele ele. falou que tava cursando de Então não. Os caras foi lá, eles brincaram. Foi divertido, Foi legal, até foi porque legal. eles estavam aqui ano passado. Ano passado, tipo. Que mesmo tendo muita coisa mudada, teve outras coisas Era que não mesmo mudou. efeito. A piada não mudou. Então, por Eu exemplo. acho que os vídeos deles ainda estão no canal do Inferno, Então, né? Tudo lá. tá aqui, Nessa né, sala, primeiro. inclusive, só que transformada em sala de aula ainda, quando era sala de aula. Então, é o mesmo esquema. A gente aqui, só que diferente que era alguma mesa, tipo, mesa Redonda. da biblioteca ou uma mesa que pegou lá da cantina, sentada aqui, conversando, falando besteira e
E depois, quando acabava, também continuando conversando, Eu falando até besteira. acho Muito engraçado. que ano passado, né, eu fiquei à tarde aqui porque tive recomposição de aula, porque eu faltei muito. E Inclusive vai dar nós em dezembro, hein? Vai dar nós. não vírgula vai dar você. nós, vírgula Só você, você, mano. Você fica na sua. Não, eu. Sai pra lá. Eu tô brincando, eu não vou pegar compensação. Não, Ah. compensação não. Agora que a gente Eu falou acredito que não você vai, né? pega outras coisas. Não, recuperação não, tá louco? Será? Compensação, acho que é o Será? mínimo. Compensação é o mínimo, Mas velho. continuando, eu lembro que ano passado eu fiquei, por conta dessa recomposição, né, nem um pouco legal de se lembrar, mas eu fico, cara, Pô, teve um isso dia... era até 5 da tarde, né? Mas ele não ficava o tempo todo, não. Não, a gente não ficava até 5 Não da ficava tarde. até 5 horas da tarde. Eu sei porque eu ficava até tipo 1h30 e o Abril já tava indo embora já. Poxa, mas quando eu tentava ir Isso embora não era até pra sair. Cara, é Quando eu porque eu tentava- era muito Na época era meio-dia até 1h30 e dava 1h30 a gente saindo, tipo 1h40 e o Abril não tava nem mais lá. Ou então ele já tinha pegado as coisas dele, ó, zarpado. Ah, mas ano passado também, meia escola fez compensação. eu não Geral. vou- Vamos Não, cortar não esse entra nesse assunto É. não, que isso aí é muito complicado. Eu fiquei à tarde por causa da compensação. E, cara, teve um dia que eu tava esperando liberarem a sala lá. E eu tava lendo. E, cara, do nada me chega, tipo, 5 pessoas pegando a cara. Pegar a camisa e a cadeira. Era muito engraçado, cara. Esses dias era legal. E era tão mais simples naquela época. Não tinha um estúdio. O microfone era os nossos fones de ouvido, ou então uma lapela. Com os celulares na mesa pra captar o áudio de cada um, caso um perdesse o áudio, tivesse o áudio do outro. E, cara, era muito engraçado, porque as coisas aconteciam de uma forma tão dane-se que saía engraçado. Coisa que, no passar do tempo, ficando tudo mais técnico, eu não tava mais sentindo isso. Foi uma das coisas que me desanimou bastante. Cara, Eu não tava achando engraçado mais, não tava vendo a mesma coisa que eu via no passado, que a gente chegava, sentava na cadeira de aula mesmo, as cadeiras que tipo, você sentava assim, levantava e a sua bunda tava marcada, porque a cadeira é toda velha, o tecido, e ficava manchado de coisa preta, ou então deu nervoso na mesa assim. Mano, é muito engraçado. Eu acho que nem os caras gravaram comigo, sabe dessa. Num dos primeiros episódios que a gente gravou, a gente tá conversando e eu tava muito nervoso. Aí eu tava com a mão assim na mesa, né? E a minha mão começou a suar. Aí eu levantei assim um pouquinho e tava uma poça, porque a minha mão tava suja. E tava uma poça marrom. A mesa branca. Eu fui fazendo assim. e os caras conversando lá e a gente rindo. Pá, tá. E limpando assim a mesa. Mano, muito engraçado, cara. Os bastidores dos antigos eram muito bons. O nosso bastidor é o quê? O nosso bastidor era a gente bravo porque perdemos uma parte importante porque falamos besteira. Dormiu. Ou porque dormiu, Não, ou mas vamos falar uma porque, coisa. sei lá. Porque estão no chão. Vamos falar uma coisa sincera. Hoje é um dia que a gente tá conseguindo falar. Sim, A gente pegou um tema. Só que olha uma coisa, a gente tá conseguindo falar muito bem e tá vazio. pois é. Tem Não tem ninguém. ninguém. A gente consegue falar muito Não bem imaginaria a mesma coisa se tivesse gente aqui. E a gente Não, não, não se não sente imaginaria a mesma coisa. confortável Não me pra sinto. expulsar o pessoal da sala. Não. Não. Mas isso aí, cara, não tem nem o que fazer. Não, então, eu tô falando, eu não expulsaria ninguém Também da não sala. Não, a gente já expulsaria. foi expulso dessa sala aqui já. A gente Não, chegou não, aqui e não, o pessoal, não, sai daqui da sala. Pra elas Sim, gravarem. pô, mas, Não, mas ali foi era... outro Mas é a mesma coisa. Mas ali é... trabalho, não foi Aquilo podcast. É, e era Trabalho. outro tipo de trabalho, não era nem podcast. Não, Elas era- estavam... Não era. Elas estavam... Foi aqui. Elas estavam se preparando, Não, não foi isso, não. elas estavam se preparando pra fazer aqueles podcasts novos aí que Ah, apareceu sim. depois. Ah, não. Então, acho que não foi pô, nem isso. Acho que Foi esses podcasts lá. Que a gente tinha gravado, a gente tinha gravado e tava esperando ali, tá ligado? Aí quando Ah. entraram eles pediram pra... Mas tudo bem, porque, por exemplo, era o primeiro episódio delas, tava com vergonha, pô. Não, mas nosso primeiro e além episódio- disso, a pessoa Sim, tem total mas, direito por de exemplo, pedir se pra você vê o nosso teste com gente, a gente avacalhou tudo. O nosso piloto sem gente... Não era 100, gente, tinha menos. Tinha menos gente, mas e ainda estavam do lado de fora. Então ninguém ia ouvir o que a gente tava falando. Sim. E aí saiu mais legal, mais E as pessoas que fluido. estavam aqui dentro com a gente já sabiam que... como A que gente. é. E, mano, no podcast- quando junta esse cara, eu e ele, é só dar bandido.
Ainda bem que Só é dá só vocês bandido, três. só falando Eu besteira. vez tem sido esse E as últimas vezes só eles dois estão fazendo Eu não tô besteira. fazendo nada, não. Você, meu amigo, você tá com a ficha suja há muito tempo, cara. É igual no podcast do Iceberg de São Paulo. Quem tava ali era sua prima, era o Heron. Sim, mas é por isso que a pressão aumenta. Imagina as merdas que a gente... tudo bem, a Cara. gente faz isso em sala, mas não é gravado. Não tem a pressão da gente estar num lugar, num espaço que é da escola. E é bem pior. E é bem pior, porque a acústica toda faz com que o foco seja você. o foco seja só na gente. Imagina numa situação que tá uma sala toda cheia, toda bagunçada, e você tá no fundo com seus amigos, trocando essa mesma ideia que a gente tá trocando. A gente não fica no fundo. Não inclusive, ficamos a gente no tá na fundo, frente. a gente ficava na frente. Inclusive deu problema depois, né? Mas, por exemplo, é porque a nossa sala é pequena, porque se fosse na outra turma, não ia ter esse problema. Vocês é minúsculo. Não ia ter esse problema se fosse no outro segundo ano. Mas mesmo naquela outra sala, a gente ficava lá em... Sim. Mas imagina um contexto onde tá uma sala muito cheia, onde não tá só nós quatro conversando aqui, tá outras pessoas, mas a gente tá tendo quase o mesmo tipo de conversa, falando besteira igual, ou até pior. É. Quase ninguém ouve o que a gente tá falando. E quando ouve, o assunto já é de cortado outra coisa. por outra coisa. Ou então acontece outra situação que muda o foco da atenção e acaba esquecendo. Agora uma situação onde a gente tá aqui, trocando uma ideia, mas a gente começa a falar besteira. Isso E vai tem ao um público. monte de gente, e tá o público pra todo mundo assistir. Além disso, no nome do colégio. E no nome do colégio, e depois que ele que tem que editar, e aí tem que cortar, e tem que ter todo o trabalho de mudar Eu tudo. edito podcast. Então, eles dois no caso, né? Mas se for esse O Alves dá o meu aqui, senso no que eu devo ou não colocar. mas por exemplo, esse aqui não vai ter muito trabalho, porque a gente não fez besteira. Tirando a parte ali do início que deu ruim ali na gravação, mas de resto só. Não, e eu acho que a gente tem que... eu acho que mais eu, talvez o Gomes, a gente tem que admitir que a gente se passava, né? Às vezes. A gente se passa muito. Não gente- às vezes, a gente se passa muito. Quando eu falei dos japoneses... Cara, Chega. A gente tem um... Não, isso não. Não, cara. não vou falar o que eu falei. A gente eu tem só- um humor ácido. É. A gente tem que ser Humor sério, a gente muito tem um humor ácido. Mas muito também eu acho que ácido. tem coisas que pegaram É. o pé à toa, tipo, olhar. Não, isso aí, Vamos foi sacanagem, vamos mas lá. não vamos nem entrar nesse assunto aí. Porque Não. Isso aí, é olha. zoado. Mas a gente Também, tem né? que admitir que às vezes a gente se passava. Não, ainda... às vezes não, a gente ainda se passa. passa muito. A gente se passa, mas agora menos em câmeras e mais Nossa. público. Mas em público. Mais em no público. Menos viral e mais... Pessoal. Imagina se gravassem tudo que a gente conversa fora. Cara, mas também assim. Eu tava preso. Desculpa. Eu não ficaria preso, não. Eu acho que tem... Você acha? Tem muito daquilo de tipo... Putz, o podcast é logo segunda. Segunda a gente tem o quê? 2 aulas de matemática. A gente pega 2 aulas de de matemática. Não, na segunda a gente não, Não, tem. é dele, nunca sei. É é dele, verdade. no caso, tem 2 de química. Pô, são aulas puxadas e logo de primeira, tá ligado? A gente, querendo ou não, vem pro podcast um pouco cansado, tá cansado. ligado? Às vezes sem vontade de fazer nada. Não É. que isso não seja uma justificativa Não válida, não é válida. Mas tem dias e dias. É. E foi como a gente falou, pô. E foi como a gente conversou com o Heron no começo do segundo tri. A gente tava num ponto em que pra gente não importava mais. A gente só tava falando besteira atrás de besteira, porque pra gente tava sem graça. Sim. Não Só que tinha mais acabou, o só que porquê. acabou que os professores eles já não estavam mais achando engraçado. E acabou sobrando pra gente. Tanto que é por isso que a gente agora tem... Não que a gente estivesse certo, a gente tava muito Não, errado. tava muito Tava errado. errado Tava errado. A gente demais. Ainda tá, a gente ainda tá. ainda tá, só que tá no limite ainda. Só Tá no que limite. Agora a gente passava muito do limite, agora tipo... Tá na linha do Tá, limite tá, aqui. assim, tá quase passando, só que A não gente passa. tá percebendo. Tá nossos passando, mas limites. não passa. A gente A para. gente tá caindo na real, né? Cara, vamos ser sinceros, na real, eu acho que, tipo, do nosso grupo, o nosso grupo tá sendo muito tranquilo, né? Não, agora a gente mudou muita tá coisa do início, do início do ano pro passado final. até esse ano mudou muita coisa, pra falar a verdade. Cara, mas eu acho que o ano passado não é um objeto de comparação. Não é para comparação, Não. porque os professores estavam online, a gente tava online, então É. a zoeira acontecia igual esse ano. E ano Igual. passado, as Só aulas que- Só que eles não voltaram, tipo, sabiam porque tava mutado, ou então a gente tava no online, ou no Não, presencial. é. Online e presencial, Aham, né? online e presencial. O professor ali É. procurando 500 pessoas ali pra responder ele na chamada, e a gente aqui no canto, conversando entre a gente,
por chat. Eu acabei de... Tirando absurdos que alguns ex-alunos tiveram as pachorras de falar no chat, né? De mano. abrir a voz e falar coisas assim. Eu acabei de Eu não lembrar entro de um nesse negócio. mérito, porque eu também falei muita besteira no mas online. não, mas besteira. fala- Mas coisas ofensivas. Ah, tá, não. No online Cara, aquilo eu foi não abria ridículo. meu áudio pra falar Você sabe o besteira. que eu tô falando? Eu sei do que você tá falando. Esse Eu cara não aqui, sei da sala olha, de vocês, mas ano passado na minha sala deu muita treta, a diretoria teve que ir na minha sala. Acho que Não, não, nossa não, diretoria Só deu tipo de Não. um cara falar uma coisa muito estúpida. escrota. Muito E escrota. acabar com o clima da aula por uns 2 meses. Ô, É. louco. Aí depois teve que voltar. E até voltar o presencial, até a pessoa Cara, começar a aparecer. presencial voltou o quê? Em outubro. É, oficialmente outubro, setembro, mas até quem quisesse, até agosto já tava liberado. Já tava liberado desde o É, início do ano. desde o início Eu do ano, na voltei em real. Estamos falando de obrigatório. É. Estamos falando de Ah, obrigatório. Não, obrigatório é foi setembro, outubro. Obrigatório foi Mas 11 de assim, outubro, eu me lembro. opcional Pois é. eu voltei em fevereiro, mano. Então, opcional você podia... Eu É. não voltei porque no começo do ano eu peguei Covid e aí rodei. Eu voltei no... Não. Não, você Cara, já tava desde... já Só que tá- você tava meio que naquele híbrido. Você ia um dia, outro dia você não ia. Como que era? Era no primeiro médio a gente... Porque a nossa sala ainda era pequena ano passado, no primeiro então... médio a gente foi todo mundo. Não é que tinha assim, bagulho de eu esqueci. revezar. Não tinha bagulho de revezar na Primeiro nossa médio, no turma. início do ano eu já tava. É. Só que Porque você tava meio que um eu, dia o ia... Lucas, tava eu, o Lucas, o Lima, o pessoal. Então, É. você ia acertando coisa. Ah, hoje eu vou. Então não vou, e não vou. É porque tinha o calendário lá, hoje tal sala vem, tal vem. É porque na nossa sala isso não funcionou, porque nossa sala já era pequena. Então é tipo Então assim, ignoraram a gente quase poderia isso. ir. Podia ir no todos ano os passado, dias se poderia ir quisesse. todos os dias porque a gente tinha pouca pessoa pra ir, né? A nossa sala no ano passado ela foi reduzida tipo a zero. Pois Ela é. começou com bastante gente até no online. Acho que tipo, tinha o quê? Umas 19 pessoas. E tipo, Umas 25. 25. Só que foi saindo, mano. Mano, Até hoje a saiu. sala de vocês tem pouca gente, Tem né? pouca, mas você não tem noção. No EAD foi tipo 25, terminou com 15, tá Ô, ligado? louco. Saiu muita E gente. tipo, quem ia no presencial era umas 7 pessoas. É, Cara, e no e presencial por já ia exemplo, pouca todos os gente. dias. É. E o grupo de vocês, que eu me lembre, assim, tô chutando, né? Não sei, eu não fui. Falei. E o grupo de vocês e acho que talvez o Bruno. Acho que o Bruno foi O bastante. O Bruno, ele ia... Desde o início do ano também. Ele ia desde o início do ano, só que depois que ele... Parece que ele pegou Covid, que ele tinha pego também. Aí ele, tipo, ele ia em uma aula ou outra, tipo, ele tava bem dantes depois. O Gomes, ele não tinha... Ele só voltou no... quando Eu virou voltei em obrigatório, agosto. né? Eu voltei em agosto porque eu quis mesmo, porque eu tinha ido a em gente também junho. falou, pô, volta Eu aí, fui né? em junho na festa junina, quando eu já tava me recuperando do Covid. Aí Nem sabia que teve... tinha festa junina em 2021. Não foi Foi uma a festa, foi uma gincana. gincana, né? eu Tá, lembro. lembro. Foi a gincana. É, Aí acho eu- que é o Segundo cores. lugar. Aí eu falei lá Não. com a Tairine. eu lembro. Esse que você participou foi quando abriu pro nono ano. Não, Nono e Que esse oitavo. foi no a gincana final de ano. Eu que ia falando foi antes de junho. aquela que valia ponto na média? As duas valiam As duas ponto valiam, na média. porque essa que a gente tá falando foi, tipo, por sala. Essa Mas foi a sala do médio. a primeira eu acho que eu lembro. Não a de vocês, porque na época eu era do fundamental, mas teve um negócio que o Heron se vestiu de tigre. Isso aí, era Dos dele, era dele. tercigrões. Era ele. Saudades, tercigrões. Brabos. Eu lembro que a Márcia mostrou um vídeo pra gente do Heron vestido de tigre, mano. Pois é. Aí no final do ano teve a que juntou A que juntou com o nono. Que aí eu conheci o pessoal, conheci o Paulo, conheci o... A galera aí, Meu time pô. venceu. Você era, Cega. você Era era do do... branco. Você ganhou o quê? Eu ganhei. Eu tinha ganhado um sorvete. Você ganhou sorvete, você dia ganhou livre, nota. Um sorvete, não foi? Um dia livre. Não, não foi um dia livre. Foi uma Você aula ganhou, tipo, livre. uma aula livre. Um sorvete. Um sorvete e um ponto na e média. nota. E ele só ganhou essa nota aí que eu falei assim. Ele não queria participar. Eu fiquei, mano, participa, velho. Vai ser legal, vai Porque ser legal. eu tava com o melhor grupo do que é. Vai ser Ô, legal. mas- Aí ele tirou o grupo, aí ele ficou, pô, não quero ir. Eu falei, mano, vem, você tá com o grupo legal, você tá com os caras legal. E aí eu participei ele do veio. online. Ele participou do online, mas ele ganhou mesmo assim. Porque, inclusive, foi eu que ganhei lá os Foi. negócios de buscar as coisas em casa. Não, Ô, porque Ou foi empatado eu e você, ficou não foi? empatado entre sala, porque só foi a gente da mesma sala. É. Esse bagulho aí foi mal roubado porque meu grupo não tinha ninguém no online. É. Aí tiraram ponto. Não deram ponto. E que eu era do amarelo, né? E tinha A gente empatou, então a gente não ganhou nota também, porque só tinha gente da nossa mesma turma. Aí Não, acabou mas dando a nada. do que teve por cores teve esse negócio da casa do Gugu de novo. É Ah, verdade. foi, Aí Que essa aí a gente ganhou. esse você ganhou. Acho que. Tá bom, já, a gente já falou o que tinha que falar, já.
espero ano Esse que vem. provavelmente pode ser o nosso último É, também, esse né? provavelmente pode ser o nosso Dependendo do, último. Eu acho dependendo que do é que válido rolar ano também que aqui vem. falar das mudanças que a gente teve no grupo, né? Como que isso ia se for começar. E como que foi a nossa ideia, né? A gente ia começar só com nós três. É, Acabou que o Murilo entrou, o Murilo entrou na ideia. o Guilherme também entrou e com o tempo também entrou a Como Milena eu aí. conheci vocês lembram? Cara, foi na roda. Heron Foi naquela empurrou roda você. que tava todo mundo assim, vamos discutir o que o pessoal do audiovisual vai fazer. Heron empurrou você na Aí você agência. falou assim, vamos fazer o carnaval com É que você. o Heron chegou em mim e falou assim, você vai se dar bem com aqueles moleques. É, Só ele que eu falou, não ia não, chegar falando que eu tinha vergonha, né? Aí o Heron foi Não foi a empurrando. gente que convidou o Guilherme? Não, Não. o Heron chegou falando que era pra gente ficar com o Guilherme, porque ele É tinha o mesmo sozinho. tipo de humor. Ele era sozinho, Não, solitário. aí o Heron foi Que que é empurrando, Legal, pô. Ah, O Aí professor aí. aí ele foi empurrando, eu falei, ah, tá bom. É que ele falou, fica com esses moleques, só que eu tinha vergonha de chegar falando, não. ainda bem que você ficou com a gente, porque se tivesse ficado com... Cala a boca, Calvin. Prossiga. Sim, legal. É, talvez o último aí, dependendo do decorrer do ano que vem aí, talvez, muito talvez, tipo, uns 15 talvez Ó, aí. quase 60%, 90% que eu não volto, então... Não, 60. Porque... Eu tô no 60-40 também. Eu tô não sei se eu 50-50 volto. aí. Eu dependo. Depende. A gente tá vendo. Vamos ver como que vai ser o início do ano que vem. É porque Vamos amanhã, ver. amanhã. Amanhã. Ano que vem é terceiro médio, Ano que vem tipo, é outras terceiro. preocupações. É, tem outras outros preocupações. esquemas. A gente quer ver também se a gente tem esse ânimo, né? Se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue fazer do jeito que a gente queria. E como a gente falou, eu acho que muito se a gente voltar, a gente vai trabalhar mais nas coberturas, talvez em fazer programas diferentes do podcast. É, exatamente, tem Ah, outros projetos que a gente Talvez a tem gente dê uma pensado. chance pra TV Incertos, que Exato. foi pro buraco. É. TV Incertos aí, Uma grande grande TV. urbana. A gente teve a ideia de Grande fazer o... TV Como que é que a insertos. gente tava Choque de falando? cultura. Cara, o choque de cultura. Outra ideia aí E que foi pro sumiu saco. isso durante o ano. Sumiu, Cara, eu sumiu. acho que a gente. Daria muito certo. Eu tava pensando Não, agora que não a gente. daria Daria certo, muito não certo. daria. Se fosse só na esquadra. Eu tava pensando agora que a gente perdeu uma pauta muito boa. A gente Mas- pegou várias pautas. Que foi esse bagulho depois que o Bolsonaro perdeu das manifestações dos patriotas. Cara, a Eu gente acho que perdeu isso, só que vamos A ser gente sinceros. perdeu e ia continuar E a perdendo gente ia porque continuar não perdendo, tem porque como. a a gente gente não não tinha quer feito. comentar disso. É, e É. não tem como comentar com isso Sem com dar o nome opinião. da escola. É, porque não tem aí- como falar esse nome do colégio e tirando que eu acho que a gente ia fazer muita Nossa, piada. a gente ia fazer muita Mas piada vocês que viram não o ia dos caminhão, encaixar, o patriota dos Cara, caminhão, mano? Não vamos Não entrar vou nesse nem assunto. entrar nesse Enfim, assunto, gente, mano. possivelmente não. Talvez Esse o último aqui, aí. Talvez o nosso último desse ano, realmente é o último. Realmente o último Muito aí. obrigado. Tchau. 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 Beijo. Ah, estragou meu... Tchau.